vocês? Amém, espero que sim. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Como o pastor falou, é guerra. Às vezes não é fácil, mas nós sabemos que o Senhor está conosco à frente de todas as nossas batalhas, amém? Então, assim, às vezes a gente vai sentir um pouquinho de medo, mas eu quero dizer para você, vai assim mesmo. Quando você não der conta, o Senhor vai lutar por você, amém? Porque é quando a gente não... Quando o nosso recurso acaba, aí é essa hora que o Senhor se levanta a nosso favor. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre maldições por libertação infantil. O pastor pediu essa oportunidade, né? Para a gente poder falar, como estou ali ajudando as meninas no Ministério Kids. Eu creio que Deus tem um despertar muito grande no nosso coração nessa noite, amém? Amém. Então, assim, sem mais delongas, vamos embora? Vocês vão comigo? Amém. Olha, como te falei, né, nós vamos falar sobre cura e libertação infantil. E antes de começar, eu vou só explicar a diferença. Por quê? O inimigo, queridos, ele, não sei se é uma dúvida da igreja, mas quando a gente vai estudando sobre isso, a gente vê que é uma dúvida recorrente. E as pessoas perguntam se crianças sofrem manifestações demoníacas, se elas podem sofrer com isso, né? E sim, crianças também sofrem com ações demoníacas na vida delas. E a gente precisa identificar. Eu tenho casos dentro da minha família mesmo que aconteceu muitos anos atrás. Mas a gente não sabia, não tinha consciência do que era aquilo de fato. E hoje, quando a gente vem estudando, né, entendendo melhor, a gente fala, nossa, aconteceu isso e a gente não tinha consciência, não sabia como fazer. E eu creio que é a intenção do coração do Senhor que nos faça entender, amém? Para que amanhã ou depois, ou se já estiver acontecendo, nós já estamos treinados, né? Nós já estamos sabendo como lutar contra isso. Então, sim, queridos, crianças também sofrem ações demoníacas. De que maneira? Aliás, eu coloquei assim, só para não esquecer, qual que é o meio, né? Tem dois meios, porque as maneiras são inúmeras. Satanás, ele está sempre renovando ali, ele está sempre inventando uma forma nova de agir nas nossas vidas, por dois meios. O primeiro é possessão e o segundo é influência maligna. Possessão maligna é quando Satanás, ele apodera do corpo. Isso não acontece só com as crianças não, viu, queridos? Isso é conosco também, adultos. Mas como hoje nós vamos falar de crianças, só para vocês entenderem. Possessão maligna é quando Satanás se apodera do corpo da criança ali. Então, as ações dela, tudo é controlado por ele. Tudo que ela faz, né? Às vezes é uma criança que tem um nível de rebeldia além da normalidade, né? De rebeldia mesmo, tem rebeldia normal. Né? Tem crianças que são mais agitadinhas, tem crianças que são mais tranquilas. Mas às vezes é uma criança que está com um nível de rebeldia muito acima da normalidade. E aí a gente precisa entender, será que isso não é uma ação demoníaca? Porque o inimigo, ele faz isso. Ele usa o corpo da criança e aí para ele poder agir com as manifestações dele lá, enfim, né? Então é como se o corpo da criança fosse uma casca. Amém, irmãos? Eu estou um pouco nervosa, mas vamos lá. É um pacote ali, entendeu? E ele está dentro, atuando, né, e provocando situações que vão agradar ele e, consequentemente, desagradar todas as pessoas que estão ao redor, né? Ferem os pais, ferem os tutores, né? Aqueles que estão ali em cargo dessa criança. E tem também a influência maligna. A influência maligna é quando o inimigo não se apoderou do corpo da criança, porém, ele está ali o tempo todo falando assim, olha, incentivando a criança a fazer coisas que não se deve fazer, né? Há algumas semanas nós conversamos com uma mãe, né, pastor, que ela falou, olha, ele fala que fica incentivando fazer as coisas, né? A gente já perguntou para ele, tipo o quê? Aí ele falou, uma faca em cima de mim. Influência maligna. Ele não apodera do corpo da criança, porém ele está ali o tempo todo, faça isso, faça aquilo. Faz isso, pega isso, pula daqui, entendeu, amados? Então essa é a diferença de possessão e de influência maligna. E como isso pode ocorrer?
aliás, na semana que antecedeu o início aqui dessas 7 mensagens, eu expliquei para os irmãos mais ou menos como pode ocorrer, né? O pecado é a porta. O pecado é o que dá acesso à porta para o mundo espiritual. Eu vou explicar um pouquinho essa questão, porque algumas pessoas não estavam. O Salmo 115 fala, queridos, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens para que pudesse governar sobre ela. Então, a terra, que é o mundo natural, está sob o governo das nossas mãos. O Senhor nos deu autoridade para se movimentar aqui e mover. Nós temos autoridade sobre o mundo natural. O mundo espiritual é o que a gente não vê, mas ele está aqui, em todo o nosso entorno. Esse mundo espiritual é onde os anjos do Senhor também se movimentam, porque eles passam por lá, né? E também onde movimenta Satanás e seus demônios. E quem pode dar acesso a esse mundo espiritual somos nós. Somente nós temos a chave que abre essa porta para o mundo espiritual. A porta para o mundo espiritual é uma porta que tem tranca só do lado de dentro. Então, somente quem tem autoridade sobre o mundo natural tem autoridade para abrir. E quem somos nós. O Senhor delegou essa autoridade para nós. Então, queridos, quando nós pecamos, nós abrimos essas portas para que Satanás possa entrar. Mas quando se trata de criança, vamos entender. Quando é uma criança muito pequena, uma criança que não tem ainda a responsabilidade pessoal, não sabe fazer escolhas intencionais, né? Você escolhe, esse eu não gosto, esse eu não gosto. Uma criança que ainda não sabe fazer isso, não posso fazer isso, porque isso é errado. Muito pequenininha, inocente, né? Uma criança inocente. Essa criança não tem capacidade de abrir uma porta no mundo espiritual, porque a consciência dela ainda permanece naquele estado da inocência. Porém, se existe uma criança dentro desse parâmetro, né, da inocência, e está sofrendo por uma ação demoníaca, certamente ela está sofrendo isso por causa de pecado geracional ou heranças espirituais. Como falei também lá no início, quando a gente deu a abertura, né? Como que isso se dá? Quando os pais pecam, e isso gera uma consequência e os seus filhos herdam as consequências desse pecado. Por isso que é a importância da gente entender que o pecado, ou as coisas que a gente acha que é só um pecadinho, foi só uma canetinha, estão gerando consequências terríveis. E isso vai atingir a sua geração, a geração do seu filho, a geração do seu neto e assim sucessivamente. E quando é uma criança um pouco maior, queridos, essa porta, esse acesso, né, no mundo espiritual, pode se dar por outro meio. Por exemplo, a palavra do Senhor fala lá em... Deixa eu só ver se eu concluí, queridos. Quando é criança muito pequena, geralmente são por maldições hereditárias, né? E aí eu coloquei assim, olha, como os pais podem abrir portas? São por inúmeros tipos de atitudes pecaminosas que nós podemos abrir portas, né? Eu dei alguns exemplos lá no começo e vou dar aqui hoje só para que a igreja esteja bem inteirada nos assuntos mesmo. Existe uma forma que os pais abrem, quando os pais já tiveram acesso com ocultismo, com candomblé, né? Com toda essa obra de feitiçaria, de magia negra. E a um momento os pais também, sem conhecimento, podem ter consagrado essa criança no ocultismo ou lá na Umbanda, né? E isso vai acarretar na vida dessa criança que pode ser que ela tenha manifestações demoníacas por causa dessa consagração que foi feita. E isso precisa ser quebrado, porque senão ela vai continuar tendo manifestações de tudo que Satanás conseguir colocar, injetar na vida dessa criança, ela vai viver. Porque uma porta foi aberta e Satanás entrou por ela. Outra maneira queridos, por exemplo, a criança foi gerada dentro de um ventre
que a promiscuidade era habitual, né? A pessoa estava lá no mundo, não tinha conhecimento, teve vários parceiros diferentes lá no mundo e depois ela gera uma criança. O que pode acarretar na vida dessa criança depois? Ela pode nascer com possibilidade de sofrer influências malignas, tanto na promiscuidade, dentro da promiscuidade mesmo, que foi o pecado que foi gerado, e de outras maneiras também. Porque a porta foi aberta, então Satanás vai acessar ela de outras maneiras. Às vezes pode acontecer de ser possesso, às vezes somente por influências malignas mesmo. Então nós precisamos ter consciência disso. Uma criança que foi gerada no ventre, que foi feito um aborto, também cresce sofrendo, né, influências malignas. Aborto, quando há intenção de matar, não um aborto espontâneo. O que acontece, queridos? O sangue foi derramado ali sobre aquele ventre. Então, isso gera uma maldição. Quando outra criança é gerada dentro desse ventre, essa criança, ela pode sofrer ações demoníacas. Tanto ainda no ventre, porque a palavra do Senhor fala que João Batista recebeu o Espírito Santo quando ainda estava no ventre. Então, existe uma possibilidade muito grande da criança ainda ser visitada por espíritos malignos ainda no ventre. Nós temos aqui um exemplo, um João Batistazinho, né, Lude? Há alguns anos atrás, os irmãos que estavam conosco há mais tempo receber o Espírito Santo ainda no ventre. Nós estávamos num congresso no outro templo. E então, queridos, isso quer dizer que se a criança ainda no ventre tem acesso ao Espírito Santo de Deus, existe uma possibilidade dele também ter acesso a demônios ainda dentro desse ventre. Então, na criança que é gerada no ventre, onde aconteceu ali o derramamento de sangue, ela vai crescer sendo perturbada pelas obras de Satanás. Existe uma possibilidade muito grande também dela crescer debaixo de uma maldição e desenvolver ali doenças terríveis, doenças terminais, que são a consequência do pecado, derramamento de sangue, e sofrer influências malignas, né? E até mesmo assim, depois, adolescente, tentar cometer suicídio, enfim, são inúmeras questões. Então a gente precisa entender, precisamos entender, porque é a intenção do Senhor que nós entendamos isso, amém? Amém. Vocês estão tão quietos que eu estou ficando mais nervosa do que eu já estou. Tá dando para entender direitinho, irmãos? Qualquer coisa, vocês podem levantar a mãozinha assim, tá? Pode ficar à vontade que vocês estão em casa. Essa casa aqui é sua, tá bom? Então qualquer coisa, vocês levantam a mão aí e me falam, que eu estou ficando preocupada. Então, queridos, esses são alguns meios que os pais podem abrir portas no mundo espiritual e isso gerar uma herança espiritual ou um legado espiritual na vida dos filhos. Entendeu? E aí, o que acontece? Como que a gente pode quebrar isso? Por meio da confissão, reconhecimento do pecado, e aí a gente faz a confissão para que seja feita essa quebra de maldição sobre a vida dos nossos filhos. E agora, voltando lá no que eu comecei a falar, que outro meio que as crianças podem abrir essa porta, né, ou ela própria pode abrir, é por meio daquilo que elas estão vendo. A palavra do Senhor fala que os olhos são as janelas da alma. Em Mateus 6:22 fala: os olhos são como uma luz para todo o corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em uma profunda escuridão espiritual. E aí, na minha tradução, fala assim: e como essa escuridão pode ser terrível. Tudo que temos dentro de nós, queridos, ele é expresso pela alma. Quando surge aí um artista, um cantor, né, tudo que ele coloca ali naquilo que ele faz é expresso pela alma. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim: gente, mas ouvir músicas seculares não tem nada a ver, mas a letra não tem nada a ver, mas o que a gente pede as pessoas terem consciência, né, é sobre o que está sendo expressado ali por trás daquela canção, porque às vezes a letra é uma letra maravilhosa, inofensiva, mas o espírito que foi gerado ali, quando aquela canção foi criada,
ele tem capacidade de você, né, nós podemos sofrer influências através daquele espírito que foi gerado ali quando aquilo foi criado. Vocês já viram, eu tenho certeza que todos aqui tiveram experiência com alguma canção que ouviu e aí você fica triste. Não é? Quando a gente tá triste, a gente fala assim, vou pôr aquela música hoje pra me ouvir. Faz ou não faz, gente? Fica mais triste, né, Pri? E já tem música que a gente fala assim, não, hoje eu tô alegre, hoje eu vou pôr aquela música. Por quê? Porque ali, quando ela foi gerada, algo foi expressado ali. É a mesma coisa com artistas ou com quem cozinha, não é? Aquilo que está dentro da alma é expressado através disso. Eu já ouvi um testemunho de uma pastora, ela chama Zoeli, eu acredito que a maioria me conhece. Eu gosto muito de acompanhar os conteúdos dela. E ela também é artista plástica. E ela falou que uma vez ela pintou uma obra e presenteou uma amiga dela. E passou alguns dias depois, essa amiga dela tinha colocado o quadro na sala, recebeu uma visita. E essa pessoa sentou no sofá de frente para o quadro e começou a chorar. Ela é cristã, queridos. A Zoe é uma pastora. E ela fala até muito sobre louvor, né, e tudo mais. E ela falou que a visita, né, dessa amiga dela começou a chorar muito. Ela perguntou, mas por que você está chorando? Ela falou, não sei. Eu olho para esse quadro e eu me dá vontade de chorar. Me dá saudade de alguma coisa que eu não sei o que é. E aí ela explica isso pra gente. Porque aquilo que está expresso dentro de nós, ele é posto para fora. E o que acontece? Os olhos são a janela da alma. E aí, quando a criança tem acesso a algum conteúdo impróprio, vídeos pornográficos ou jogos e vídeos que induzem a violência, que ensinam, né, a violência, ele vai digerir aquilo dali, queridos, e vai expressar dentro da alma dele. Vai haver ali uma contaminação. Por isso que a gente tem que se preocupar muito com essa questão da internet, do celular. Eu sei que a gente está vivendo um tempo que hoje os nossos filhos têm mais acesso que nós não tivemos, né? E a gente fala, não posso tirar totalmente, mas a gente precisa, sim, vigiar, irmãos. Mas é vigiar muito, porque não é questão de tempo. O tempo na internet também preocupa, mas a questão é o conteúdo que está ali sendo expressado. Quando você abre lá o YouTube e tem aquele, não sei se é short que fala, não sei se eu estou falando de jeito certo, aqueles videozinhos lá que você assiste, são pequenininhos, de 15 segundos o vídeo, e às vezes no YouTube é o que mais tem. São conteúdos tão terríveis, assim, umas coisas tão macabras mesmo, que você fala assim, não acredito que está aberto aqui. Em qualquer página que você abre e começa a assistir aquilo dali, você consegue ver, sabe? Então é assim, não precisa de muito tempo, é um pouco tempo, é um pequeno conteúdo que essas crianças têm acesso, e isso entra diretamente na alma dela, contaminando essa criança, fazendo com que ela abra janelas do mundo espiritual e dão permissão para Satanás entrar e fazer a bagunça dele na vida dessas crianças. Então, queridos, a gente precisa ter uma consciência muito grande sobre isso. E entender também que nós temos autoridade para poder quebrar. Porém, queridos, não é qualquer pessoa, não é de qualquer maneira, mas pais convertidos, né, vocês têm autoridade para poder orar sobre a vida dessas crianças, para poder repreender primeiramente Satanás, porque ele precisa primeiro sair para que essa criança não sofra mais por causa dessa influência, porque há um sofrimento muito grande, tanto para a criança quanto para a mãe, porque é uma perturbação. A criança nenhuma quer uma voz ali no ouvido dela falando que para ela fazer as coisas. E outra coisa, eu falei aqui de uma família que a gente conversou essa semana, e quando a gente conversou com ele, a gente percebeu que ele falava, ele tinha consciência que era ruim, era algo ruim, então aquilo incomodava até mesmo ele. Então, quando isso acontece, queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é guerrear com essa criança, com ela e por ela, expulsando
e jogando por terra toda a obra maligna de Satanás. E depois disso feito, nós precisamos entender aonde que foi que o inimigo encontrou acesso para ele poder agir na vida dessa criança. Qual maneira que foi. Se esse pecado foi gerado por causa dos pais, como falei para você, nós precisamos identificar o pecado, confessar esse pecado e fazer a quebra dessa maldição. Por quê? Porque se essa não for feita, essa quebra dessa maldição, nós vamos expulsar o demônio, mas daqui a pouco ele volta de novo e ele continua com o mesmo espírito de perturbação sobre a vida dessa criança. E aí o que acontece? Tem muitos pais que não sabem como lidar com essas questões. Por exemplo, como eu falei, a criança ela pode se manifestar de várias, com atitudes que não agradam a ninguém, né? Que vão machucar ali os pais, as pessoas que estão ao redor. Há alguns meses a Red colocou um vídeo lá no grupo de uma criança com mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. E ela quebrou assim a entrada, né? Acho que era da secretaria da escola. E ela falava, eu odeio, eu vou matar, sabe? E o pessoal filmando assim. Pessoas não têm discernimento, não têm conhecimento, foram filmar o menino e ele falava com muita raiva, as veias assim, pulsando. Ele falava, eu odeio. Claramente aquela criança estava, gente, sendo possessa por Satanás, precisando de ajuda. E a escola não sabia agir, a escola não sabia o que fazer. O que eles fizeram? Gravaram um vídeo e esse vídeo rodou, chegou até nós, né? E aí, eu lembro até no dia, o pastor está repreendido em nome de Jesus, sobre o comentário dele, eu falei, isso, nós precisamos repreender. Alguém precisa fazer algo, porque essa criança está sofrendo. Que criança que quer chegar num lugar e brigar com todo mundo e xingar com todo mundo? É a manifestação de Satanás, então nós precisamos entender. Porque pode ser que lá no nosso serviço, lá no nosso trabalho, nós temos aqui irmãs que trabalham na escola e sabem o quanto que é difícil. Porque, queridos, o mundo espiritual, ele está aí e as pessoas que não são cristãs, que não têm acesso à palavra de Deus, que não têm conhecimento, não têm discernimento do Espírito Santo, elas também não têm consciência dessas portas que estão sendo abertas sobre a vida dos próprios filhos. Então elas vão continuar gerando pecado. E aí o que acontece? Esse filho vai manifestar ali a consequência desse pecado. E aí quando chega na escola, as pessoas não querem saber. Porque elas não vão olhar e falar, é demônio. Não, esse menino está passando, esse menino precisa. Não, elas vão falar, esse menino, e vão amaldiçoar ele mais ainda, ao invés de abençoar. Minha mãe também trabalha na escola, alguns meses atrás ela comentou comigo, eu não sei se aconteceu na escola que ela trabalha ou em outra escola, de uma criança que ele quebrou 9 vasos da escola, aqueles vasos de flor que fica assim no corredor, ele levantava e quebrava, e sabe, com muita raiva. Aí uma das não sei se a coordenadora abraçou ele estava cabeçada assim para trás, para poder acertar ela e ela largar ele. Eu falei, mãe, esse menino precisa de ajuda. Isso é Satanás agindo através da vida dele. Até força que uma criança não tem, ele teve para poder suspender o vaso, quebrar o vaso. 9, não foi um, irmãos. Foram 9 vasos no corredor da escola, ele quebrou tudo. Entende? Quando a gente olha e vê uma situação como essa, a gente não pode normalizar. A gente não pode falar, tá tudo certo, ou esse menino é terrível, porque infelizmente, o que a gente vê é isso. Meu Deus, esse menino é endiabrado. Assim, eu tô falando porque eu já ouvi isso muitas vezes. Entende? Às vezes até inconsciente, nós consagramos os nossos filhos. Nós não, né? Nós não. Pessoas consagram os filhos para Satanás. Vê a criança correndo e fala, ô menino, seu endiabrado. Ô menino, eu já vi gente falar assim, ouça Satanás. Para de me atentar. Gente, isso é terrível. Porque tudo aquilo que nós falamos é selado no céu. É selado no mundo espiritual. E se você fala que aquele menino é o Satanás, ele é o demônio,
ele vai se comportar como aquilo que nós estamos dando nome para ele. Esse menino veio só para atazanar minha vida. Queridos, olha o peso dessas palavras. É muito pesado. Semana passada a pastora Edna falou que nós precisamos tomar cuidado até quando a gente vai chamar a atenção dos nossos filhos. Porque, gente, eu tenho 3 filhos e tem dia que eu já aprendi uma técnica. Eu falo assim, eu tô nervosa, eu já aviso pra eles. Que aí, o que eles falam? Vai quietinho pro quarto. Porque eu fico assim, ô menino, toda hora, gente, toda hora. Então, quando eu tô estressada, eu já aviso pra eles, hoje eu tô nervosa, vocês precisam ficar quietinho. Só que assim, porque eu sei que a gente fica nervoso mesmo. Fala, Cleide. Fala, Emília. Tem dia que a gente fica, só que até para chamar atenção, nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei. Sabe? A gente pode irar, irmãos, mas a gente não pode pecar. Então, quando a gente for chamar a atenção dos nossos filhos, até o que nós estamos falando para eles, nós precisamos tomar cuidado. Porque isso vai gerar uma maldição. E crianças, gente, é assim, elas colam um rótulo, sabe? Quando você fala uma coisa com elas, você é muito mole, você é muito isso. Aquilo cola nelas como um rótulo. E vai ficar e vai perpetuar, assim, uma vida toda. Esses dias nós estávamos conversando com uma moça e ela falou assim, a minha mãe sempre falava isso de mim. A minha mãe sempre falava, ela tentou me abortar, que ela pulou de não sei da onde e tal. Eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe. E ela sempre me elogia. Porém, queridos, isso acarretou tantas coisas ao longo da vida dela, estudando, mesmo a mãe sendo uma boa mãe, mesmo ela tendo um bom relacionamento com a mãe dela, que um determinado momento da vida dela, ela tentou suicídio, porque ela se sentia rejeitada por essas questões. Entende? Então, há um peso de responsabilidade muito grande sobre aquilo que nós proferimos sobre a vida dos nossos filhos. E se você chama o seu filho de peste e depois quer que ele se comporte como um anjo, ele não vai comportar. Aí você vai querer bater, você vai falar, não estou conta, não estou com paciência, mas você me chamou ele de peste. Então ele vai se comportar como uma peste. E aí quando chegar lá na escola, as pessoas não vão dar conta, que elas não vão olhar com os olhos que a gente olha. Ele vai ser mais amaldiçoado lá. Porque convenhamos, gente, o mundo não tem paciência. As pessoas lá de fora não querem saber. Eles não querem lidar com crianças que são mais agitadas. Por quê, queridos? Tudo é demônio? Não. Tem crianças que são, não são nem imperativas, não, mas são crianças que gostam de subir, descer, pular, andam debaixo do banco, não sei o quê, não sei o quê. Tem crianças que são assim, é natural, porque ela é uma criança. Mas lá fora as pessoas não vão olhar para elas dessa forma. É só uma criança. E vão dar nomes e mais nomes, e vão lançando maldições. E aí... Irmãos, licença, Lídia, como você falou um dia, mediante o que você está colocando, o Espírito Santo trouxe a minha memória aqui, às vezes os pais têm duplicidade na maneira de chamar a atenção dos filhos. As mães falam uma coisa e o pai fala outra, ou o pai fala uma coisa e a mãe fala outra. E a criança, ela é sagaz, ela é perceptiva. E muitas das vezes são portas que muitas das vezes estão abertas dentro do lar e as crianças estão explorando essas ações, essa duplicidade de informações e às vezes as famílias não estão sabendo lidar com isso. E o maior prejudicado é a criança nesse fator, né? Que às vezes a mãe tem uma visão, mesmo que às vezes não tenha o mesmo pensamento, mas nunca deve haver essa discordância perto dos filhos. Com certeza, queridos, porque a discordância, ela gera o quê? A intriga, não é? A briga, a discussão, é uma porta aberta para Satanás. Então, às vezes, olha para você ver, por que você foi permissivo demais e sua esposa não é, ou vice-versa? Você foi permissivo, a criança te desobedeceu, isso gerou uma raiva que pode, consequentemente, gerar o pecado. E mais, eu já li um livro, esse livro é da igreja, da nossa biblioteca, ele está emprestado, mas se vocês quiserem depois, pode me procurar que eu posso passar para vocês. Ele fala sobre crianças e adolescentes libertos. E ele tem um capítulo inteiro que fala
fala sobre todos os tipos de portas, né, que dão acesso para Satanás. E tem um capítulo inteiro que fala sobre pais permissivos, pais que não corrigem filhos. Então, se você não tem um hábito, porque eu já vi pessoas falar assim, ai gente, eu não vou nem falar nada, porque eu estou tão cansada, eu já estou com tanta preguiça senão, ou eu pego e eu bato, eu vou deixar. Quando você não corrige seu filho, você está automaticamente autorizando Satanás a ir lá e fazer o que ele quer. Por quê, queridos? Nós temos autoridade sobre ele. Crianças precisam de limite. Crianças precisam de correção. Quando nós como que eu posso falar? Nós deixamos de fazer o que nós precisamos fazer com pais, então nós estamos abrindo portas para Satanás poder agir na vida dessa criança. Porque, agora ela pode fazer o que ela quiser. Olha, eu falei que crianças pequenas não têm responsabilidade social para abrir portas, né? Mas o inimigo age na vida delas por permissão nossa. Pode agir através da vida delas por causa dessa nossa permissão. Então, isso, queridos, é muito importante. Sentar, conversar, resolver isso. Olha, vão entrar em concordância de quando eu estiver chamando a atenção. Como é que vai ser? Entende? Por quê? Porque isso pode abrir portas para Satanás, criar uma situação muito maior dentro lá e até mesmo no casamento. Causa divisão. E Satanás, ele vai aproveitar. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está perdendo nenhuma oportunidade, porque a intenção dele é essa. Se a gente olhar o nosso mundo ao redor, tantas coisas terríveis que nós estamos vivendo, irmãos, infelizmente, eu falo com pesar, o inimigo está ganhando espaço nas coisas que a gente acha que é pequena. Sabe, eu fico lá em casa, assim, desesperada, porque eu fico vendo as coisas na TV e eu falo, meu Deus, ou a gente ignora tudo, ou a gente é permissivo com tudo. E aí que ele ganha espaço. Essa semana eu estava meditando nisso. Tem um desenho, o Miguel gostava muito de assistir ele, que ele era pequenininho, então às vezes eu tinha mais tempo, né, para acompanhar com ele. Era assim o desenho. Tinha um personagem lá, não estou lembrando o nome do desenho agora. Era um personagem, ele tinha o formato de uma nuvem. Ele falava grosso, tipo, o comportamento desse personagem era todo masculino. Porém, era uma princesa. Ele era uma princesa. Filho de não sei o quê, que morava num castelo, não. Mas quando você olhava o personagem, a voz, a maneira de agir, era totalmente masculina, assim, machão mesmo. E aí, o que acontece? Aí eu fico assim com o Miguel, isso é legal? Não, vamos parar de ver isso, tá? Isso aqui não pode ver mais. Aí você vai mudando. Aí tinha um outro desenho que eu gostava muito de assistir, esse se chama Steven Universo. Comecei a perceber umas coisas que eu ia falar, isso aqui não tá legal. E aí, é um garotinho, né, que a mãe dele morre e tal, ele fica com 3 amigas ali, amigas da mãe dele, tutoras dele. E aí, uma delas, que é a tutora, depois tem um desenho específico que fala sobre ela. Ela é homossexual e o personagem dela é uma fusão entre ela e a parceira dela. Assim. Então, o personagem é uma fusão entre 2 mulheres que são casadas, que se apaixonaram, e aí, num episódio, eles mostram isso. Aí eu falo, meu Deus, Miguel, isso aqui também não dá pra gente assistir. Então, eu fico o tempo todo assim, sabe? Ensinando. Esses dias, tinha um rapaz aí do YouTube, que era autorizado lá em casa assistir, e ele ficava mostrando jogos. Aqueles joguinhos mais bobinhos que a gente não baixa, que a gente fala assim, seguido. Então ele fica ali fazendo vídeo, mostrando o conteúdo ali do jogo, as pontos interessantes ali. E aí, tudo bem. Lá em casa no YouTube só na TV, irmãos, porque na TV eu consigo acompanhar, mesmo fazendo outras coisas. Minha casa é muito pequenininha, então eu consigo acompanhar que eles estão ouvindo, né, enfim. E aí, tava lá um vídeo legal, em determinado momento ele mostra um pedaço do jogo do Among Us, um bichinho do Among Us com uma faca na mão, do nada o bicho pega, enfia a faca nele mesmo, cai e morre, e começou a rir, não entendi nada. Colocou uns memes lá, aquilo gerou uma risada e tal, né? Aí fui eu de novo sentar, né? O Gael ainda tá novinho, preciso explicar isso pra
que não é legal, porque as crianças estão absorvendo. E aí sabe o que acontece? Eles vão normatizando isso. Vai normatizando isso. E aí se por um acaso um dia acontecer de Satanás ter acesso a essa criança e, sei lá, ou por meio de possessão ou por meio de influência maligna, influencia essa criança a fazer isso, ele já sabe como fazer. Por quê? Porque já está no consciente dele, ele já viu como fazer aquilo. Entende? E aí o vídeo, coloca o meme lá, talvez não foi com essa intenção que o cara fez, mas enfim, aquilo ali está gerando algo. O cara colocou como se fosse uma coisa engraçada, sabe? Talvez não foi a intenção dele dessa forma, mas a criança absorveu dessa forma. E aí o que ele pode fazer? Vai ser legal. Uma criança muito pequena, ela não tem consciência que se ela acabar com a vida dela ali, acabou. Entende? Então, assim, Satanás, ele vem no sapatinho. É nas pequenas coisas. E aí o mundo tá aí. Com isso aqui que eu tô falando, não é nada perto do que a gente vê, irmãos, lá fora. Se a gente sentar um dia na internet pra gente poder investigar, averiguar, a gente vai achar tanta coisa terrível. E assim, tem pais que trabalham muito, enfim, aí fala, mas é porque fica com babá, porque fica na escola, porque fica não sei o quê, mas às vezes o acesso está dentro da própria casa. E nós precisamos identificar isso, fechar essas portas para Satanás. Porque ele não veio para brincar. Ele não veio para falar, vou só machucar, não, ele veio para matar. E se nós não andarmos vigilantes dentro dos nossos lares com a palavra do Senhor, Satanás, ele vai matar. Ele vai matar, porque ele veio para isso. E é por isso que a Bíblia deixa escrito para que nós saibamos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, enquanto ele não fizer, ele vai trabalhar incansavelmente, dia e noite, para destruir os nossos filhos, a mente dos nossos filhos, para destruir os nossos valores, os nossos costumes, tudo isso, sabe? Não é nas grandes coisas, vão ser nas pequenas coisas. E a gente às vezes fica desanimado, fica com preguiça de sentar um pouquinho de criança uma vez no dia, fazer um devocional, ler a palavra do Senhor, fazer ela declarar. Eu falo para os meninos, lê um salmo, declara um salmo, lê em voz alta, declarando sobre a sua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque às vezes a gente chega ali naquela rotina do trabalho, tem a casa para poder limpar, é cansativo, irmãos, eu sei. Mas os nossos filhos estão inseridos no mundo. E se a gente não ocupar a cabeça deles, se a gente não ensinar para eles, eles vão aprender lá fora. A irmã ali quer falar. Oi, nem vergonha, não. Porque essas crianças, elas vão crescer. E se tem uma brecha que foi aberta desde pequena, quando fica adolescente, você não vai conseguir tão fácil tirar. Porque eu vi um documentário hoje mesmo, falando que Satanás, o homem perguntava quando que ele entrou, quando que eu dei brecha. Ele falava, quando você tinha 5 anos e você roubou na escola e sua mãe não corrigiu. E ali eu já mostrei para você que você podia fazer tudo. E aí ele já era um homem. E aí as consequências vêm. Entende, irmãos? Gente, pode falar, tá? Alguém mais quer participar? Olha que gostoso. Hoje tá gostoso, não tá? Olha você ver que importante, que sério isso que a irmã tá falando. Porta de permissão que foi aberta para Satanás quando ele tinha 5 anos. Irmãos, muitas das vezes, o ataque espiritual ele vem em cima dos pequeninos. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que é pelos pequeninos que é o reino do céu. E quando, às vezes, essas músicas infantis que os nossos filhos cantam, que nós achamos interessante, quando você chegar em casa, pesquise. Todas essas músicas é fundo espiritual da Umbanda. Principalmente aquela música que fala assim, a barata diz que tem 7 saias. Quem é que não conhece essa música? Mas eu te pergunto para você, quem é 7 saias? 7 saias é uma pomba gira, o qual os nossos filhos ficam ali cantando, pulando, entendeu? Então, é muito interessante nós começarmos a entender sobre coisas subliminares. O que é coisas subliminares? São coisas que estão ocultas nas letras, tá? Nas canções.
Isso também influi na vida adulta. Por que influi na vida adulta? Você vê que quando você canta uma música secular, essa música muitas das vezes ela fica gravada no seu subconsciente. Você sabe por quê? Porque quando o Satanás gera isso, ele gera para atingir a sua alma, a sede da vontade, dos desejos e das emoções. E muitas vezes isso fica gravado em nós ficamos cantando. Então o que Paulo fala? Pensai em tudo que é bom, em tudo que é amável, entendeu? Então quando esse ataque espiritual vir, o que nós temos que fazer? Cantar louvores ao Senhor, porque toda boca tem que louvar ao Senhor, não músicas seculares, porque ela foi dada por espíritos que quando o homem foi criado, ele estava ali presenciando o homem ser feito. Ele sabe o que acontece com o homem, aonde ele ataca, para que essas influências espirituais possam fluir. E talvez, muitas das vezes, isso flui, não é só no adulto, porque o adulto fazendo, ele é um exemplo para o seu filho, tá? Porque nós somos espelho na nossa casa. Isso aí, muito obrigado. Tá? Obrigada, Deus continue te abençoando. Entendem, irmãos? E aí o que acontece? A palavra do Senhor fala com a gente assim: ensine os seus filhos o caminho em que devem andar. Ensine os seus filhos no caminho em que devem andar. Não é o caminho, é no caminho. Quando a gente caminha, nós somos o maior exemplo, como o irmão Vanilson acabou de falar. Nós somos o maior exemplo, porque eles vão olhar, eles vão aprender mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. E por que a Bíblia fala ensine a criança? Porque a criança, ela está ainda naquele processo de construção do caráter, do eu, da personalidade. Ali que a mente dela está maleável para receber, entende? E para poder concretizar aquilo que nós estamos ensinando. Porque quando a gente cresce, o nosso cérebro, ele enrijece. E aí é muito mais difícil a gente inserir algo numa pessoa adulta do que numa pessoa criança. Já viram a facilidade que uma criança aprende inglês? Muito rápido. E a pronúncia delas é perfeita. Você fala, como? E a gente velha, a gente fala, não, mas eu sou uma adulta, eu não consigo fazer. Por quê? Porque a nossa mente está enrijecida. Por isso que a Bíblia fala, ensine a criança. Porque quando ela crescer, ela não se desviará desse caminho. Então, que nós pais podemos estar atentos. Como falei, e já para finalizar, infelizmente o inimigo ele está ganhando espaço. Eu não sei se vocês viram o desfile da Parada Gay, estava conversando com as meninas do nosso ministério. E aí, pelo segundo ano consecutivo aqui em Belo Horizonte, eles tiveram o bloco infantil da Parada Gay. Queridos, isso é muito sério. Nós estávamos aqui na segunda-feira intercedendo e o pastor falando sobre isso. A quantidade de crianças que estão sendo inseridas nesse mundo de Satanás, porque não é de mais ninguém. Por quê, queridos, que isso está acontecendo? E aconteceu em uma proporção muito grande. Principalmente o nosso país, o Brasil, ele é um país idólatra, né? Todos sabem a nossa origem. Nossa, não. A origem católica veio do catolicismo e tudo mais. É um país muito idólatra. E muitas vezes, querido, eu já ouvi uma pastora falar que dificilmente um brasileiro, é difícil ter um brasileiro que não tem uma herança espiritual, uma herança hereditária espiritual, porque por causa da idolatria, né, os nossos avós vieram ser daquilo, então acaba trazendo pra gente isso. E como falei para vocês que isso vai passando de geração em geração, as consequências do pecado, elas são geracional. Ela vai atingir a sua geração, a geração do seu filho, a geração do seu neto. E se isso não for quebrado, ela vai sucessivamente atingindo lá na frente. Então, essa questão do Brasil, que eu vejo isso acontecendo e está crescendo de uma forma muito grande, é por causa dessas heranças de maldição que foram geradas e as pessoas não têm consciência disso, sabe? Estão lá no mundo achando que isso é normal. E aí tem uma indústria que também é produzida por Satanás, de pessoas que estão normatizando isso. A pessoa que estava lá na frente desse bloco infantil é uma mulher que tem um filho de 8 anos, que assumiu como trans, uma criança de 8 anos, que nem finalizou ainda o período concreto dela, ele não sabe
queridos, ainda está lá naquele período da inocência, mas ela fala que ele é trans e ela criou o projeto, está lá brigando lá no Congresso e Senado para poder abrir uma sindicância, não sei se é assim que fala, para poder atender mães com crianças trans. Isso é um projeto de Satanás. E aí vem uma indústria querendo dizer, nós queremos abraçar elas, nós queremos que elas sejam livres. Na verdade, querendo prender essas crianças dentro desse ensinamento maldito, dizendo que você nasceu assim, mas você não precisa ser assim. Sabe, as pessoas não têm consciência que o sofrimento que causa na vida daquela criança é muito grande, porque elas não vão se encaixar em lugar nenhum. Elas nunca vão se encaixar em lugar nenhum. Se elas nascem num gênero, mas elas podem decidir, podem transitar entre esses gêneros, é difícil para ela adaptar numa vida que ela não sabe o que ela é, vai ser difícil para ela adaptar numa vida que as pessoas não vão aceitar ela, porque, né, a gente vê aí tudo que tem acontecido. E aí, tem gente criando programas para poder abraçar essas famílias, para normatizar essa situação, para deturpar a mente dessa criança que está ainda no processo de construção, de formação do caráter, da personalidade dela. E aí, queridos, o mundo não vai fazer nada, mas nós precisamos nos levantar como igreja de Cristo. Amém, Deus. E lutar contra essas ideologias que Satanás tem tentado plantar nas nossas mentes. E lutar dentro das nossas casas, com os nossos filhos, senta com eles, vai cansada mesmo. Coloca para ler devocional, coloca para ler a Bíblia, manda eles meditar no Salmo. Se você não fizer, Satanás vai fazer. E aí você cresce um filho problemático, você fala, eu não sei aonde eu errei, eu sempre fui uma mãe boa, eu sempre dei de tudo. Errou porque não teve coragem de sentar com ela, ensinar ela a verdade. Errou porque estava cansada demais e achou que deixar para outro dia estava tudo bem. Nós sabemos que é cansativo, mas eu vou te falar uma pessoa que não se cansa. Ele é incansável. Satanás. Ele é parável, mas ele não se cansa. Ele não se cansa, ele vai trabalhar dia e noite. Dia e noite. Você fecha uma brecha, ele procura outra. Você fecha uma brecha, ele procura outra. Ele está constantemente tentando entender, te estudando, analisando a nossa vida, os nossos filhos, para ele ver aonde que ele pode agir, qual brecha que ele vai entrar e outra. Quando ele não encontra brecha em você, na sua casa, na sua vida, ele vai usar outro para poder lançar o dado inflamado sobre você. Ele vai usar outras pessoas para se levantar, para tentar te paralisar, porque a obra dele nessa terra é essa. E eu encerro aqui nessa noite dizendo que você possa se levantar como pais e mães, entendendo que vocês têm autoridade para repreender Satanás. Não corre não fica com medo não fica triste não. Você é a maior autoridade sobre a vida do seu filho. No nosso nome nós não podemos nada, mas o nome de Jesus há poder sobre todas as coisas. Repreende no poder que há no nome de Jesus. Satanás, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair das nossas casas, da vida dos nossos filhos. Ele vai sair em nome de Jesus. Nós não vamos nos render às ideologias do mundo. Nós não vamos normatizar aquilo que não é normal. Criança nasceu para ser livre no Senhor. Não é presa dentro de uma casca que não pertence para ela. E você tem autoridade tanto para quebrar e tanto para abrir essa porta de maldição. Por isso nós estamos aqui nessa noite, para que nós possamos entender. E eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite. Eu queria chamar aqui na frente todas as crianças, porque nós vamos orar hoje.